Na aula de hoje vamos continuar dando nomes a alguns tagueamentos sem agora tentar consultar a tabela de tagueamento, já com o nosso costume de associação de algumas letras ao seu significado. Por exemplo, temos o tagueamento PSV, TRC, PIT. Notem que a gente está aqui frisando apenas o significado da letra que está inscrita neste círculo. Uma vez que esse círculo, ele significa que aquele instrumento em específico está montado no campo. Então aqui nós não vamos dar a nomenclatura completa desse instrumento. Vamos suprimir no nosso nome do tagueamento a expressão montado no campo. Então eu tenho PSV. Primeira letra é a variável do meu processo, que agora vai ser pressão. Eu tenho a letra V como segundo grupo de letras. E a gente acabou de ver na última aula que V é uma letra extremamente importante, que ocorre com frequência nos fluxogramas de processo e que significa uma válvula. Então eu tenho uma válvula de pressão. Mas o que é que significa esse S? O S ele só pode significar velocidade ou frequência se ele fosse uma variável de controle do meu processo e estivesse aqui como primeira letra. Como eu não tenho S no primeiro grupo de letras, ele se encontra no segundo grupo de letras, na nossa tabela de tagueamento, o S significa segurança, significa safety. Então, a este tagueamento poderíamos dar a seguinte nomenclatura: uma válvula de segurança de pressão. Perfeito? Válvula de segurança de pressão. A este tag TRC eu tenho a minha variável do processo é a variável temperatura. Eu tenho agora uma função final, uma função de saída do meu instrumento, que é uma função de controlar, função C. E eu tenho agora o R. O R, como segundo grupo de letras, diz que a função de informação desse meu instrumento é de registrar. Então eu teria, portanto, para este tagueamento que está montado no campo, um controlador registrador de temperatura. Enquanto que para a simbologia PIT, eu teria como variável do meu processo a pressão. Eu tenho agora duas funções específicas para esse instrumento. Eu tenho uma função T, que não é mais temperatura. Temperatura se ela fosse primeira letra. Eu agora tenho uma função de transmitir. E além de transmitir, eu tenho a função de indicar. Portanto, a este tagueamento eu poderia dar a seguinte nomenclatura: transmissor indicador de pressão. Continuando o nosso raciocínio, temos o primeiro tagueamento, que é WAL. Na nossa tabela de tagueamento, o W a gente não viu em nenhuma das duas aulas anteriores o seu significado. Então, o que vem a ser W? W, como primeira letra, na nossa tabela de tagueamento, tem a ver com peso ou força, weight. Ou seja, eu tenho peso como variável de controle. O que é que significa A como função de informação? Um alarme. Enquanto que L, como função modificadora, ela é um segundo grupo de letras, eu tenho uma função de modificação. Eu jamais poderia ler neste tagueamento o L como uma variável nível, porque ela não é primeira letra, ela é segundo grupo de letras. Então eu teria que ler o L como função modificadora de low, baixo. Então eu tenho um alarme peso baixo. Como é que eu poderia ler isso? Um alarme de peso baixo. Um alarme de força baixa. LCV. Mais uma vez, quando eu tenho V como última letra desse meu tagueamento, você pode de cara expressar que é uma válvula.
é uma válvula que tem uma função de controlar. É uma válvula de controle de que variável do processo? O L, como primeira letra, é nível. Então, é uma válvula de controle de nível. Perfeito? Bom, este último tagueamento, PRC. De cara, nós podemos perceber que a minha variável é a variável pressão. Eu tenho uma função final do meu instrumento de controlar. E eu tenho uma função de informação ou passiva de registrar. Portanto, eu teria um controlador, registrador de pressão. Para esse novo conjunto de tagueamentos, vamos utilizar o mesmo raciocínio dos anteriores. FRC, controlador, registrador da minha variável vazão, flow, F. PIT, vimos anteriormente. Isso daqui é um transmissor e indicador da variável pressão. Transmissor indicador de pressão. E o que seria LSHH? Veja só, o L é a nossa variável do processo. Ela é nível, perfeito? Eu tenho H. A gente lembra que a letra H, como função modificadora, é de alto, height. Agora, quando eu tenho HH junto, como a gente poderia proceder? O HH junto, uma letra está intensificando o significado da outra, ou seja, se um H significa alto, HH é muito alto. Eu tenho um nível muito alto, e o que é que significa esse S? Bom, esse S, não posso ler esse F como primeiro grupo de letras, ou seja, ele não é velocidade. Ele não é velocidade. E para a gente associar o significado de nível muito alto, eu iria ler S como segurança, que é um primeiro grupo de letras, ou iria proceder à leitura do S como segundo grupo de letras e atribuir a ele a nomenclatura chave. A resposta certa é o segundo grupo de letras e isso seria chave. Seria uma chave de nível muito alto. Basicamente é um interruptor de liga e desliga quando o nível atingiu um patamar muito elevado. Então eu poderia ler isso como chave de nível muito alto. Caminhando nos nossos exemplos, temos agora TDAL. Vamos lá, qual é a variável do meu processo? Temperatura. O A, para nós, significa alarme. O L é uma função modificadora que, junto com o alarme, nos diz que é um alarme baixo, L, low. É um alarme baixo da variável temperatura. E o que é que significa esse D? Este D, se nós procurarmos na tabela de tagueamento, o D significa diferencial. Uma das maneiras da gente ler, portanto, esse conjunto de informações onde nós temos temperatura, diferencial, alarme e baixo, seria alarme de temperatura diferencial baixa. Neste outro tag, TDIT, D novamente vai significar diferencial. T novamente vai significar temperatura. Só que agora eu tenho duas outras funções para esse meu instrumento. Eu tenho uma função T de transmitir e de indicar. Então esse instrumento é um transmissor indicador de temperatura diferencial. Conseguiram? Transmissor indicador de temperatura diferencial. E lembra como a gente viu no último exemplo que eu tinha a letra HH, que significava muito alto? O seu contraposto seria LL, low, muito baixo. Então isto é um alarme de nível muito baixo. Alarme de nível muito baixo. Perfeito, pessoal?